né? E, ao mesmo tempo, trazer para a nossa reflexão o quanto que a gente precisa ser resoluto, né? Sobretudo quando os imprevistos, eles nos abraçam, eles nos acolhem, né? Então, como ter essa sagacidade, essa perspicácia de resolutividade mediante as intempéries existenciais, mediante os conflitos e etc. e tal. Então, usemos de nossa imaginação e do nosso poder criativo para que a gente possa colorir ou descolorir, né? Como diz o padre Fábio de Mello, avesso, né? E aí nós somos rápidos demais para vermos, para ouvirmos, para respondermos. Entretanto, a gente não acolhe, não recepciona, não acolhe, não recepciona. E aí a gente perde a graça de estarmos, né, cientes e conscientes do momento único, do momento rico e pertinente. Bom, gente, então é com este poder de criatividade, com este poder de imaginação, com esse poder de estarmos unidos aqui, fazendo jus a esse nosso último encontro do ano, né? Lembrando que nós estamos, né? Fizemos um ajuste em nossa agenda e nós estamos hoje no nosso último encontro para que a gente possa justamente finalizarmos com a graça, né, do encontro, com a graça da partilha, com a graça da construção. E para este momento de acolhimento, eu convido justamente Rita de Cássia para que ela possa nos dar as boas-vindas. É contigo, Ritinha. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É com muito prazer e satisfação que estou aqui, mais um encontro, né? O nosso último encontro dessa jornada, dessa etapa 2024.2, e é com muita satisfação que eu aceitei o convite de fazer a nossa acolhida durante esta noite. E como o nosso tema do estudo da noite de hoje é denúncia, anúncio, profecia, utopia e sonho, eu trouxe um poema de Braulio Bessa que vai exatamente conversar com esse sonhar. Então, eu vou tentar fazer a apresentação aqui, vou ver se eu consigo. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá, todo lá é a direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quases, que é o quase acreditei. Acredite. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você.
e que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre inquieto e, vez por outra, paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo, a vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. E essa, Fale, querida. desculpa, estava passando já outra. Foi essa mensagem que eu quis trazer para vocês nessa noite de hoje, né? Eu achei uma mensagem muito linda, que tem tudo a ver com o tema do nosso estudo da noite de hoje. E essa mensagem, né? Por qual ideal nós estamos lutando, né? Por qual objetivo a gente está aqui, participando de todos os encontros durante este ano, né? Qual a nossa causa para a nossa luta diária, constante? Fica a reflexão. Gente, alguém quer falar algo sobre o poema ou ele por si só basta? Para mim, assim, comentários, né? Qualquer palavra que formos, aliás, que eu for falar sobre, seria repetitiva, né? Seria redundante. Porque é isso que nos move, é o nosso sonho, a nossa utopia, a nossa esperança, né? É o projeto de sociedade que a gente precisa construir. Ele não está feito, nem tampouco pronto e acabado. Ele está em constância, sendo construído por cada sujeito que dá o seu bocado. Bom, com estas palavras, eu passo para o segundo momento da pauta, que diz respeito aos informes, né, aos comunicados. Bom, gente, eu gostaria de dizer que, enquanto comunicado, eu tenho um convite mais que especial para fazer para todos vocês, viu, Letícia Oliveira? Nós vamos estar no dia 14 de dezembro, realizando a nossa aula espetáculo, né? Seria um evento, sim, seria, né? A gente tem esse poder e essa autonomia de transformar um momento simples, um momento de avaliação, em um evento, né? Sobretudo pela natureza do evento, que é a essência do encantamento, a essência do passageiro, né? Então, assim, eu gostaria de convidar todas vocês, né, todos vocês, para se fazerem presentes no dia 14 de dezembro, onde nós iremos estar realizando no SERES o encerramento do curso ofertado pela SECADIMEC, pela Rede Brasileira de Direitos Humanos e pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? Inclusive, quero registrar aqui que nós temos muitos colaboradores do curso, né, que são membros deste coletivo, né? Então, agradeço e parabenizo pelo empenho e pela dedicação presente no curso. Bom, gente, ainda sobre a questão do informes, eu tenho boas notícias. Nós temos as respostas da professora Anita Freire, com telefone, com endereço, né? Como eu coloquei no nosso grupo o informe, eu vou estar em Recife na próxima semana e poderei, inclusive, me encontrar com ela presencialmente. E caso vocês queiram, já vou emendar um informe no outro, né? Porque nós temos também
a nossa confraternização, que será realizada no dia 13, às 19 horas, num local do Rei da Pizza, aqui em Caicó. Né? É um momento para que a gente possa celebrar, agradecer e, sobretudo, partilhar e confabular e emanar novas energias para 2025, que 2025 promete ser um ano revolucionário. Bom, dito isto, gostaria que vocês se manifestassem, né? Caso vocês queiram entregar a carta a mim, conversem comigo pelo privado, certo? Porque eu estarei viajando já domingo, e aí vocês precisarão me dar o retorno no dia 13, que é da nossa confra, que é do nosso encontro, né? E essa carta pode ser feita à mão, na envelope, tudo direitinho, com o CEP, com a rua, com o bairro, e eu vou disponibilizar, inclusive, já o endereço dela no grupo do WhatsApp, para que vocês possam ter a liberdade e a autonomia de enviar a carta por e-mail, não, minto, por e-mail não, pelos correios, presencial, ou também pelo e-mail, porque nós vamos, né, Rita? Não, Viviane. Vivi, nós vamos também fazer, gente, as orientações para que a carta seja escrita não, seja digitada, certo? Ao meu ver, quando eu dei a ideia, eu gostaria que fosse feita à mão, que a gente escrevesse à mão e usasse a envelope, inclusive o selo de Paulo Freire, que eu acho, Letícia, que você presenciou na abertura do Colóquio Internacional Paulo Freire, o lançamento do selo Paulo Freire. Seria muito lindo a gente usar esse selo. Então, é que a gente se desse, né, gente, ao trabalho de sair do campo da virtualidade, das tecnologias que estão tão rápidas, né? E que a gente tivesse o trabalho de dedicar o tempo para escrever a carta à mão, né? Para que a gente pudesse fazer desenhos, para que a gente pudesse colocar, enfim, florear a carta do nosso jeito e que a gente colocasse a carta no correio, colasse, fechasse, selasse a carta, né? E ao selar a carta a gente remetesse para o nosso destinatário. Então, assim, como eu escrevi muitas cartas em toda a minha vida, principalmente quando eu era criança, que eu mal era alfabetizada, mas eu escrevia muito para minha mãe, eu já contei essa história aqui a vocês, então eu não vou me furtar desse deleite de parar e escrever, nem que seja uma página, sabe? Nem que seja uma página para a professora Anita Freire, e para a semana estaremos entregando as cartas, certo? Então, teremos essas alternativas. Logo mais, iremos disponibilizar no grupo o script. Professora? Diga, princesa. Esse selo está disponível, é nacional? Acredito que seja. Posso verificar, posso enviar pelo correio. Ótimo, acredito que seja, viu? Bom, gente, então é isso, e agora eu convido, né, conforme está posto aqui no nosso momento, a primeira carta sobre educação e esperança, pois não, Dai? Professora, boa noite. A primeira carta seria a de Cida Cruz? Pode ser, mas a gente também pode seguir a ordem que está das próprias cartas, né? Que foram então, estabelecidas. É isso que eu estou perguntando. Essa que está aí na ordem, a primeira é a de Cida Cruz, né? A primeira é Educação e Esperança. Pronto, porque Cida Cruz não vai poder. Ela pediu, Letícia, para você, falou comigo aqui no privado, perguntou se você podia ir adiantando e ela vem porque ela está terminando uma reunião. Ótimo. Joia. Desculpe incomodar. Não, sem problema. Pois, Letícia, amada, esse momento é todo completamente seu, tá, querida? Pois certo. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu vou começar falando da minha carta. Eu ia começar pela apresentação mesmo da carta de Paulo Freire, mas eu vou começar pela minha carta que eu vou enviar para a Anitta. E essa carta, ao invés de eu lê-la totalmente,
E para otimizar um pouco o tempo, porque são duas pessoas que vão apresentar, né? E poder dar a possibilidade de todos poderem contribuir, etc e tal. Então, eu não vou ler a carta inteira, vou ler somente o finalzinho, mas vou falar para vocês, assim, como eu constituí essa carta. Eu escrevi ela na ótica da escrevivência. Para quem não conhece a escrevivência, ela é uma estética constituída, movimentada pela Conceição Evaristo, uma estética para mulheres negras, para pessoas negras, uma escrita de si, de nós, do outro, né? Então, eu escrevo a carta na perspectiva da escrevivência, porque é o que me toca, o que me atravessa enquanto mulher negra, e eu conto um pouco de como foi o meu giro epistêmico, a minha virada epistêmica, que é essa transição da consciência ingênua para a consciência epistêmica, para a consciência crítica, onde eu tive acesso pela primeira vez a esse processo, que é sempre contínuo, de emancipação, né? Onde eu percebi que ali eu deveria estar atuante na história, que é basicamente um dos conceitos que nós trazemos aqui nessa última carta do livro Pedagogia da Indignação. E é uma historinha que eu vou contar para vocês aqui muito rapidamente, que aconteceu comigo no ensino médio, em uma das aulas de matemática, em que eu estava, né, ali conversando, dialogando com os meus amigos. Antes disso, eu estava na aula de língua portuguesa. A professora sempre pedia, solicitava para que a gente levasse alguns materiais, como, por exemplo, jornais, cartas, algumas coisas para que a gente lesse no contexto de sala de aula e treinasse o nosso poder de interpretação de texto. E eu sempre levava jornal, porque eu queria ser jornalista, e acabei até fazendo faculdade de jornalismo, mas não terminei e fui para pedagogia, que é a minha paixão, e até hoje estou aqui na ciência da educação, né? Até hoje estou na educação, caminhando. E aí eu lendo ali, né, fiz a minha apresentação, fiz a interpretação do texto, acabou a aula de língua portuguesa, posteriormente chegou a aula de matemática, que era um professor que não ia muito com a minha cara, porque eu nunca fui muito afim de matemática. A galera de humanas, assim, geralmente não gosta muito de matemática, né? Eu, particularmente, não sou muito afeita à matemática, e o professor não ia muito com a minha cara, mas enfim. E aí ele chega, olha para todo mundo no contexto de sala de aula, olha para mim e fala: Letícia, o que você está fazendo com esse jornal? Eu continuava com o jornal porque eu queria ver se o Corinthians tinha perdido ou se o Corinthians tinha ganhado, porque minha mãe não deixava eu ficar acordada até tarde para poder ver, né, o jogo de quarta-feira. E aí ele: o que você está fazendo com esse jornal? Eu falei: professor, eu estou lendo aqui para ver se o meu time do coração ganhou ou perdeu. E ele: guarda esse jornal porque eu tenho certeza que você não sabe ler. O que você está fazendo com esse jornal na mão que você não sabe ler? Eu fiquei assim, olhei para a cara dele e falei: ok, beleza. Não achei graça, todo mundo achou graça, todo mundo riu, mas seguimos. E aí ele veio em direção à minha mesa, novamente, pegou o jornal da minha mão e falou assim: guarda esse jornal. Eu falei: professor, você fica aí fazendo piada comigo, mas em breve você vai me ver aqui. Aí eu virei o jornal e apontei para o folhetim de esportes, porque eu queria ser jornalista esportiva, era meu sonho aparecer no Globo Esporte, assim, tal. E aí eu virei para o folhetim de esportes. E aí ele falou assim: não, sabe onde eu vou te ver? E ele virou para a parte traseira do jornal, que era onde ficava o obituário. Ele falou assim: eu vou te ver aqui. E aí todo mundo começou a rir, né? Eram adolescentes, todo mundo começou a rir, e eu fiquei muito mal. E ali eu tive um dos primeiros contatos, digamos assim, que eu lembro, né, com racismo estrutural, né? Que não necessariamente ele precisou dizer alguma coisa em relação ao meu tom de pele, mas ele presumiu, né, que por eu ser uma pessoa negra, eu estaria nesses dados e estatísticas de violência em relação à pessoa negra. E aí eu começo a carta falando sobre esse momento, que foi o momento em que eu realmente me assumi na história e eu resolvi me constituir ali enquanto sujeito da minha própria história. E aí aqui eu vou terminar, vou ler um pouco, uma partezinha da carta para vocês, que é a finalização da carta, para a gente já ir discutindo um pouco. Eu fico um pouco emocionada quando eu conto essa história, mas enfim, né? Hoje eu sou doutoranda, não sei onde está esse professor, mas enfim. E aí eu falo assim: eu era uma adolescente de 16 anos, mulher preta, oriunda das favelas de São Paulo, filha de empregada doméstica, com pai preso por tráfico de drogas e primos reclusos na antiga Fundação Estadual do Bem-Estar para o Menor, que é a FEBEM, né, do estado de São Paulo, hoje conhecida como a Fundação Casa. O futuro já parecia previsível, o status quo do poder dominante presumivelmente não falharia comigo. No entanto, se hoje posso relatar factualmente esses acontecimentos no diálogo proposto por essa carta, é porque o sistema não conseguiu. Eu consegui sobreviver e sigo sobrevivendo à necropolítica, fazendo da praxe pedagógica uma ferramenta revolucionária para atuar e transformar minha realidade e a realidade do mundo ao meu redor. Entretanto, essa palavra mundo que me move em
direção à emancipação, que nunca se finda, pois é um ato contínuo daqueles que se reconhecem como inacabados, desperta em mim quando Paulo Freire, Elza Maia e você, Nita, ousaram afirmar que o oprimido pode ser agente construtor de sua própria história, que os esfarrapados do mundo devem se descobrir e, ao se descobrir, descobrindo as suas opressões, podem atuar radicalmente para a sua cessação. Estar viva hoje dentro de um espaço que historicamente não foi construído para mim, pessoas como eu, resistindo, brigando, contrariando as estatísticas e me emancipando, só é possível porque Paulo esteve pavimentando o caminho para a libertação ontem. Eu sou parte do legado de Paulo Freire. A proximidade que sinto por Paulo transcende qualquer explicação racional. É uma conexão espiritual que permeia minha existência, que se ancora em vidas passadas e fortalece minha ancestralidade. Essa ligação me aproxima do meu povo, me impulsiona a lutar junto a eles por um futuro mais justo e equínime. Acredito que, ao lado deles, posso contribuir para a construção de uma nova história mais rica em possibilidades e menos marcada por desigualdades. Nita, sou grata pelo seu afeto e amorosidade que floriu a vida do nosso Paulo. Obrigada. E essa é a carta que eu fiz. Vou arrumar ainda algumas coisinhas, né? Mas é basicamente isso. E é isso, gente. Uau! Nossa! Aí, dado esse momento, se alguém quiser comentar alguma coisa, mas enfim, só para a gente ter uma dinamicidade, né? Aí, ao fim, se alguém quiser comentar, ou quiser comentar agora também, enfim. Aí já passaria para a carta de Paulo Freire, né? Para a carta Denúncia, Anúncio e Profecia, Utopia e Sonho. E aí eu trago para vocês aqui um resuminho que eu fiz sobre as principais ideias em relação à carta, para a gente poder dialogar. E etc e tal. E aí eu fiz um slide, mas bem pequenininho, só para não ficar sem passar nada. Licença, amada. Não se preocupe, Letícia, porque também a carta ela não é tão extensa, né? Sim. Então, assim, dada a sua maturidade e seu posicionamento político pedagógico, evidentemente, seu poder de síntese, ele é bastante aguçado, né? Mas aí nós vamos conversando sobre. Eu já estou aqui maravilhada, né? Com sua carta, com a belezura com que você se posicionou, e tenho certeza que é marcante e tocante para a Anitta, viu? Porque lembremos que esta foi a última obra de Paulo Freire em vida, e são 24 anos após a sua partida. Né? E hoje ele está assim, reverberando esses acontecimentos, essas narrativas outras, né? Onde as pessoas estão se reafirmando constantemente. A sua carta é muito autêntica, parabéns. Né? A carta também da professora Tainá já deixou registrado aqui o quanto que foi tocante, marcante, e assim, agradeço. E eu espero, né, que cada um de vocês se inspire nessas cartas que foram apresentadas e que possam escrever as de vocês para realmente enviar, tá, gente? Depois a gente vai fazer um mapeamento dos membros que estão no nosso coletivo para ver quem de fato se comprometeu com esta missão, né? É isso, princesa. Agora esse momento é todo seu para você brilhar ainda mais. Parabéns, viu? Encantada. Obrigada, professora. Eu fiquei muito emocionada. Toda vez que eu preciso, assim, falar sobre os meus sentimentos em relação a Paulo Freire, eu fico muito emocionada, porque é realmente, assim, como se eu estivesse falando de um avô, né? Porque o Paulo Freire já era bem velhinho, mas um pai, um avô, assim, ultrapassa um pouco a questão, e fico feliz por ultrapassar, porque não temos neutralidade, né? Paulo Freire pregava essa ciência sem neutralidade mesmo. Ultrapassa um pouco esse fazer ciência pela ciência, é o fazer ciência pela amorosidade, pelo afeto, pelo carinho. Então, enfim, eu simplesmente sou apaixonada pelos meus construtos de pesquisa, e Paulo Freire é um deles, então fico muito feliz por isso. Mas, caminhando aqui para a nossa carta, a última carta, né? Chegamos aqui na etapa final deste livro, Pedagogia
da indignação, que particularmente é um livro que me toca muito, porque é onde nós vemos um Paulo Freire com a justa raiva, que eu sou apaixonada por esse conceito, e já no início do livro, o texto, né, começa discutindo a dificuldade de imaginar um futuro sem estarmos diretamente, né, imersos no presente, moldados pelos desafios e problemas do hoje. Então, necessariamente, discutir o futuro precisa perpassar pelo hoje, pelo agora, pela contemporaneidade. Ao mesmo tempo que somos tocados pelas injustiças cotidianas, é necessário, é possível encontrar esperança e amorosidade e solidariedade no cotidiano. Então, Freire critica, nessa relação, a ética do mercado, considerando essa ética do mercado uma transgressão à ética universal humana. E, nesse sentido, a ética do mercado ela é baseada no lucro e na exploração. Essa ética do mercado, ela nos proporciona, ou desproporciona, nesse sentido, o caráter amoroso, esse caráter dialógico aos pobres e descamisados. Então, ela é extremamente destrutiva às minorias sociais, ela é extremamente destrutiva à sociedade em linhas gerais, mas principalmente aqueles que mais precisam, né, dos aparatos do Estado. E aqui nós vemos um Paulo Freire bastante crítico, mais uma vez, como em toda a carta, muito crítico ao sistema capitalista. E nós vemos aqui um elemento de Marx muito presente, que é a relativização da vida, um elemento criticado por Marx, obviamente, a relativização da vida oriunda dos sistemas ou do sistema capitalista. Então, é um conceito que nós observamos na obra de Marx que Paulo Freire traz de forma bastante enfática aqui quando ele critica a ética do mercado. Então, a todo momento ele vem enfatizar essa ética do mercado e dizer, essa ética do mercado, em outras palavras, obviamente, ela destrói, ela não constrói absolutamente nada, ela mata e ela pode deixar a história inexorável, né? Ela deixa a história sem movimentações, ela não problematiza a história não se movimenta com a ética do mercado, diferente da ética universal humana, que a história se problematiza, que a história se movimenta, que a história tem multiplicidade, que a história tem gênero, que a história tem raça, que a história tem forma, que a história tem cor. E aqui, para a gente compreender um pouquinho melhor, eu geralmente gosto de trazer um conceito que não está na obra de Paulo Freire, mas a gente pode fazer intersecções aqui, que é o conceito de Achille Mbembe, que nós encontramos na obra Necropolítica, quando ele fala da condição permanente de estar sobre a dor, que é muito própria dessa ética do mercado. E aí eu uso como exemplo para vocês. Quando nós estávamos aí nos nossos ensino médio, ou até mesmo na graduação, mas, enfim, em outros tempos, quando os professores de história, geografia, sociologia ou filosofia passavam aquelas imagens um pouco estereotipadas, né, vamos assumir, do continente africano, de alguns países específicos do continente africano, e aqui é muito bom salientar, porque o continente africano não é repleto e nem conduzido por miséria, como, por exemplo, como geralmente tende-se a contextualizar, mas sim, existem países do continente africano que passam por processos de degradação oriundos do sistema capitalista. Então, quando essas imagens de alguns países do continente africano eram colocadas na pauta, nas aulas de história, nas aulas de geografia, havia um momento que isso nos chocava, né? Posteriormente, quando essas imagens eram colocadas novamente, isso nos chocava um pouco menos, e depois nos chocava um pouco menos, e foi nos chocando um pouco menos, até que as imagens dessas crianças com a barriga grande e extremamente magras se naturalizaram ao ponto de olharmos para alguns países do continente africano, olharmos para algumas especificidades de países capitalistas, e aqui vale salientar que os regimes desses países são capitalistas, de países capitalistas que passam por mazelas, que passam por processos de subalternização, e nós simplesmente naturalizarmos esses fenômenos. Então, quando Paulo Freire fala sobre a ética no mercado, ele está falando exatamente dessa desumanização, desse processo de naturalização, que é o que Achille Mbembe chama de condição permanente de estar sobre a dor. Então, você coloca essa população negra, essa população africana, homens, mulheres, tantos pobres e descamisados, tanto tempo sobre a dor, que a gente acaba naturalizando esses processos. Pode falar, professora. Minha querida, é que seus slides não estão passando. Ah, não, é porque não é para passar mesmo, não. Eu estou falando só com esse aí. Ah, tá, amada. No modo de apresentação tem uns 4, aí você... Aí que
conforme eu vou conduzindo, aí eu vou passando. Desculpe, Então, um viu? pouquinho. Desculpe. Achei que a senhora queria comentar alguma coisa, mas se quiser comentar ao longo da minha fala, pode ficar à vontade. Ok, princesa, mas não era para lhe interromper, não. Era só para lhe... Viu? Mas desculpe. Não, mas sem Continue, problema. É porque princesa. eu estou falando Continue. nesse mesmo. E aí esse conceito daquele Mbembe ajuda a gente a entender o que Paulo Freire quer dizer com ética do mercado, porque por vezes fica um pouco subjetivo, né? Como assim a ética do mercado? É exatamente essa ética da toda prova, da mercadoria, da desvalorização dos sujeitos, das especificidades. Então, pensar o amanhã para Paulo Freire é pensar de forma profética, digamos assim, pensar algo como se fosse em profecia, mas quando nós falamos em profecia aqui, não é o profeta que é o velhinho barbado, que fala alucinações e factoides. A profecia, nesse sentido, para Paulo Freire, é aquele, ou o profeta para Paulo Freire, é aquele que vive, que sente, que critica, que observa, que analisa, que se movimenta, que observa os sinais do seu tempo e consegue intuir o futuro. Ele não é um adivinho, mas ele é um grande observador, ele é um grande crítico do seu tempo. E então, pensar o amanhã para Paulo Freire é fazer uma profecia nesse sentido. Então, além disso, Paulo Freire destaca nesse capítulo que o avanço da ciência e da tecnologia faz com que esse profeta, então, tem a visão do profeta mítico, que é esse profeta meio alucinado, que fala factoides, com a barba, com o cajado, e tem o profeta crítico, que é de fato esse que observa, que lê e que consegue intuir o futuro a partir das observações e da compreensão das especificidades dos sujeitos. Que é esse profeta que nós queremos, né? E aí o Paulo Freire diz que a partir do advento da tecnologia, esse profeta mais mítico, ele vai deixando de existir porque a tecnologia vem contribuir para que alguns dos factoides que antes eram postos, né? A tecnologia vem contribuindo para que isso deixe de existir. E é um momento aqui que eu fico pensando, e eu acho que vocês vão corroborar um pouco comigo. A tecnologia ela ajudou muito, né? Nós a destituirmos, digamos assim, os profetas míticos. Mas, ao mesmo tempo que ela ajudou a destituir esses profetas míticos, nós trouxemos para a tecnologia os messias, né? Então, a tecnologia, né, as mídias sociais, o WhatsApp, foram fundamentais para que muitos messias surgissem e que fosse o surgimento de movimentos fascistas e movimentos muito complexos em solo nacional. Obviamente, não foi só a tecnologia, há uma série de movimentações, inclusive históricas, sociológicas, que explicam o porquê, né, que governos como, por exemplo, de Jair Messias Bolsonaro surgem, mas a tecnologia estava lá também contribuindo, né, o WhatsApp estava lá contribuindo. Então, eu acho que Paulo Freire adoraria fazer uma análise sobre como a tecnologia, as fake news, né, professora, foram utilizadas neste momento, principalmente nas eleições, tanto nas últimas eleições quanto nas penúltimas eleições também, como as fake news foram utilizadas e estão ainda sendo utilizadas. Então, Freire define o pensamento profético como um processo utópico e esperançoso, esse pensamento profético crítico, não profético mítico, que envolve tanto a denúncia da realidade atual quanto o anúncio de uma possibilidade de mudança para o futuro. Então, a denúncia para Paulo Freire nunca pode vir sem o anúncio. E o anúncio também nunca pode vir sem a denúncia. Ficar anunciando, só falando, verbalizando, sem denunciar, para Paulo Freire também não serve de muita coisa. Então, a denúncia e o anúncio caminham juntos, extremamente juntos. E esse pensamento profético, né, crítico, ele não é determinado, ele não é determinista, e não prevê o futuro como inevitável, inexorável, que não pode, que está alidado, que não é imutável e que as coisas estão ali, pronto, acabou e não tem o que fazer. Mas vê o futuro como possibilidade, como algo que pode modificar-se, como linhas de intersecções, caminhos para a mudança. Isso é fantástico, né? Então, em resumo, a profecia para Paulo Freire é uma reflexão crítica e esperançosa sobre a realidade e as possibilidades
de transformação. Então, esse discurso profético, ele entende que o ser humano não deve ser visto como um simples objeto na história, mas um sujeito capaz de intervir na história. Então, não somos simples sujeitos na história. É por isso que eu trouxe a minha carta de início, porque eu acho que ela é um bom exemplo nesse sentido, né? Quando eu trago a minha história e um momento em que eu me via como um simples sujeito na história e quando eu pude me ver como uma pessoa que intervém, uma interventora, mas no sentido positivo, viu, gente? Da história, alguém que consegue se movimentar com a história, alguém que consegue se construir e construir a história também. Assim, nesse sentido, né, Paulo Freire ele traz o conceito que nós vemos lá novamente, a priori, né, no livro Pedagogia da Autonomia, e aqui ele novamente resgata que somos seres inacabados, ou seja, estamos sempre em processo de desenvolvimento e transformação, e é essa consciência do inacabamento que nos faz ser parte transformadora da história, e no livro Pedagogia da Autonomia, eu acho que ele trabalha isso de uma forma tão brilhante que ele diz assim, é a consciência do inacabamento que nos faz ser educáveis. Não é a educação que torna o sujeito educável, é a percepção, a consciência do inacabamento. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Porque a partir do momento que você se considera, ou você se percebe, nem se considerar, mas se percebe inacabado, você pode passar, você pode ser uma pessoa educável, você pode passar por processos de construção do saber, processos de educação. Porque se você se considera um ser acabado, finalizado, como é que você vai ser educado? Como é que você vai passar por processos de educação, processos de transformação, processos de emancipação, se você está finalizado? Não tem nada a se fazer. Então, nesse sentido, o complemento do livro Pedagogia da Autonomia a esse trecho é, assim, muito fantástico. Então, aqueles, Paulo Freire complementa, né, que não se reconhecem no seu inacabamento, apenas vivem a história, não movimentam a história, não fazem a história. Então, a principal diferença entre o ser humano e os outros animais é que os outros animais, eles apenas se adaptam ao ambiente. E o ser humano tem a possibilidade de transformar esse ambiente, de modificar o ambiente. Então, devido a essa natureza inacabada, devido a esse processo de inacabamento, nós estamos sempre em busca de algo, em busca de alguma coisa. O ser humano está sempre em busca de alguma coisa, né? Nunca nada está ali findado. E isso é muito bom, viu, gente? Isso não é uma crítica, não. E isso está relacionado à nossa educabilidade e à esperança. Mas eu não queria aqui falar sozinha, não. Não queria falar sozinha. Eu queria trazer uma pessoa para conversar com a gente. Eu espero que dê certo, para nos explicar também o que ele está querendo dizer. E eu espero que ele consiga falar. Vamos ver aqui se ele vai conseguir falar. Gente, me diz se vocês não estão conseguindo escutar. Espera aí, deixa eu passar. Passe, pelo amor de Deus. E se há um tempo... Vocês estão escutando? Mais até do que falar, mas falar a palavra certa, falar a palavra que atua, a palavra que transforma, é já começar a transformar. Mas se há um tempo em que a necessidade da luta, da briga para o convencimento de que a esperança não se acabou, de que a história está aí, de que a história não morreu, para que a história morra é preciso primeiro que mulheres e homens morramos, aí então a história morre, fora disso não. É preciso sublinhar que a utopia, que o sonho não morreram. Onde quer e quando quer que haja mulher e homem no mundo, a esperança continua a fazer parte da sua natureza. Eu disse recentemente num dos meus trabalhos mais atuais que eu não sou esperançoso por teimosia. Eu sou esperançoso por uma condição ontológica. Isso tem que ver com a natureza do ser humano. Enquanto ser que se reconhece historicamente como ser inacabado, seria impossível fazer um tal reconhecimento sem, ao mesmo tempo,
se inserir num permanente processo de procura e de busca. A esperança radica exatamente nesta necessidade natural do ser humano. Inconcluso e sabedor de minha inconclusão, eu busco. Não necessariamente significa que ache. E a minha esperança não tem que ver com a certeza de que vou achar, mas tem que ver com a certeza imperativa de que preciso procurar. Isto é, no fundo, mulheres e homens somos seres da procura, da busca, mas não de uma busca qualquer. É exatamente da busca do que eu costumo chamar do ser mais, que passa pelo ter mais, mas que não fica nele, que não se tranca no ter mais, que ultrapassa os limites do ter mais. Pois é, gente, aí eu trouxe ele para dialogar com a gente aqui também, né? Eu falei, não faço sozinho, eu vou trazer o homem para dialogar com a gente. E aí, ele, mais para o meio do livro, ele traz a análise de alguns dos desafios que nos instigam hoje e se alugarão pelo começo do século que vem, que no caso é o século que nós estamos aqui. Então, ele faz o exercício da famigerada profecia, que ele já anuncia ali, né? Que a profecia é daqueles que ouvem, que veem, que observam, e que a profecia tem que ser desenvolvida, tem que ser anunciada. Então, ele faz a utilização dessa profecia e diz, olha, são questões aqui que eu vou trazer para vocês e que nós deveríamos prestar atenção para o início do novo século e que são necessárias, são questões que eu observo como necessárias e que eu acredito que nós deveríamos observar e ficarmos atentos. Então, vamos ver aí o que Paulo Freire nos anunciou, né? Vamos ver o que Paulo Freire nos trouxe como questões que nós deveríamos ter prestado atenção ou ainda prestar atenção, porque, mais uma vez, estamos em processo, nunca deixaremos de estar em processo e para construir o amanhã, temos que prestar atenção no hoje. Então, vamos aí observar. Como ele diz no livro, não está em posição de primeiro, segundo ou terceiro, viu, gente? Está da forma que ele quis começar a dialogar, mas não em grau de importância. Então, a negação atual do sonho e da utopia, ele já ali nos deu uma aulinha, né? Então, eu botei esse vídeo exatamente porque ele já falava, já introduziu essa questão do sonho e da utopia. Então, é uma das conotações fortes do discurso neoliberal e de sua prática educativa no Brasil e fora dele. Então, a recusa desse sonho, a recusa da esperança é uma das movimentações muito fortes do sistema capitalista e, com ele, as movimentações neoliberal, essa negação da utopia e do sonho faz com que a educação se despolitize, faz com que os sujeitos se despolitizem. Então, Paulo Freire já chamava atenção para essas movimentações. E aí, é aqui que eu acho assim, mais fantástico, coloquei até em vermelho aqui no meu resumo, quando ele diz, reconhecer que o sistema atual não inclui todos, não é suficiente. Então, chegar aqui e dialogar para vocês, ou dialogar com vocês, dialogarmos juntos, que o sistema é ruim, que o capitalismo não funciona, que o neoliberalismo não se movimenta da melhor forma e nem vai se movimentar, não é o suficiente. Só denunciar, anunciar e denunciar não é o suficiente. Tem um terceiro mote, que é a ação. Então, tem a denúncia, o anúncio e tem a ação, que para Paulo Freire é extremamente essencial. Extremamente essencial. Então, só o verbalismo, ou blá, 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 como ele diria também, não constrói, não transforma, não edifica absolutamente nada. Então, nesse momento, ele dá meio que um puxão de orelha. Tá, nós passamos o livro inteiro falando sobre várias questões, mas agora eu chamo a atenção de vocês dizendo, não é só falar não, agora eu quero que vocês se movimentem, agora eu quero que vocês, dentro do núcleo de vocês, da forma que vocês podem fazer, porque cada um sabe, né, o calo que aperta e como pode se constituir, que vocês façam a mudança também, que vocês se levantem e transformem o mundo ao seu redor, porque dá para fazer. Um pouquinho, alguma coisa dá para fazer. Ai, Letícia, mas é tão difícil. Gente, mas dá. Alguma coisa dá para fazer. Pode ter certeza que alguma coisa dá para fazer. E o outro elemento que ele traz é a história como determinação, o futuro como um dado inexorável versus a história como possibilidade e o futuro problematizado. Isso é bem autoexplicativo, né? Uma compreensão ingênua da história, como a história seria um destino ou um fardo, versus uma história que se compreende, né? Ou a observação da história como uma possibilidade, a história como
diversa, como múltipla. Então, a história como uma possibilidade, não há lugar para o inexorável. Pelo contrário, a história é sempre problematizável, a história é sempre lugar de problematizações. Então, devemos rejeitar nessa premissa, né, freiriana, as visões fatalistas e deterministas em favor da perspectiva das possibilidades e das mudanças. Outro elemento que o nosso queridíssimo nos traz é a ética do mercado versus a ética universal do ser humano, que nós já trabalhamos ali no início, e que ele enfatiza novamente para, mais uma vez, vocês perceberem que é uma preocupação muito grande dele, e na contemporaneidade nós observamos essa ética do mercado, engasgando o trabalhador, escala 6x1 aí sendo discutida, o trabalhador não consegue se desenvolver para além da questão do trabalho, então o mercado ele continua muito forte dentro dos processos educativos, ele continua muito forte na vida do trabalhador, ele continua muito forte dentro de absolutamente todos os anseios e premissas sociais, né? Então, o Paulo Freire defende, nesse sentido, a necessidade de uma mudança radical no sistema econômico atual. E qual que é a mudança radical que o Paulo Freire defende? Aqui ele não diz, mas eu vou dizer para vocês. Eu ia até preparar um videozinho que ele falava qual era essa mudança radical, mas aí eu não trouxe. Mas tem mais um aí, já eu passo. Essa mudança radical é o socialismo. Paulo Freire era socialista, viu, gente? Então, Paulo Freire defendia uma sociedade socialista. Mas não é qualquer socialismo. Ele criticava alguns modelos socialistas, principalmente o socialismo antidemocrático. Então, ele pregava um socialismo democrático, sem a moldura autoritária que alguns governos socialistas ao longo da história se movimentaram. Então, ele, neste momento do livro, ele prega aí uma queda mesmo do sistema capitalista. Paulo Freire, revolucionário com todas as letras. Ou seja, a superação da miséria e da desigualdade só será possível através de uma nova visão de mundo que valorize a cooperação e a solidariedade. Dentro do sistema capitalista, dá para a gente, como diria, né, Deleuze e Guattari, ir nas brechas. Mas seria melhor sem o sistema, né? E aí lutaremos, né, pela sua queda. E a última questão seria a questão da violência. Então, Freire chama a atenção acerca da violência construída pelo discurso, mais uma vez aí, ele falando do discurso neoliberal, mas também pelo discurso dos chamados progressistas. Aqui sou eu faço a utilização desse termo, né? Mas é a minha compreensão a partir do que ele trouxe, que seriam os famigerados progressistas acomodados. Então, eu sinto que ele resgata, ele não usa, mas ele resgata o conceito que é a corporificação da palavra pelo exemplo, lá do livro Pedagogia da Autonomia, quando ele diz: não basta só ter belos discursos, não basta só ter belas palavras, chegar aqui e lançar um discurso maravilhoso, sendo que a sua prática ela é esvaziada de sentido. Então, é necessário ter corporificação da palavra pelo exemplo. É o famigerado faço o que eu digo, mas faço o que eu faço também, né? Haja da forma que eu ajo, porque se eu tenho um discurso muito belo e a minha prática é esvaziada de sentido, então se eu tenho um discurso progressista, um discurso que pensa certo, mas eu não tenho uma praxe, que, como diria Gadot, é a ferramenta revolucionária de atuação desse profissional, de atuação do pedagogo, aí não serve de nada, gente. Só o discurso, ele não serve de nada. Só o anúncio, ele não serve de absolutamente nada. Nada. Para ninguém. Agora, o anúncio com a denúncia e a ação, aí nós temos a tríade perfeita para a transformação do seu redor, a transformação ali do seu espaço para a transformação da sociedade. E esses são os elementos que Paulo Freire traz, e como eu falei para vocês que eu não ia dialogar sozinha, vou chamar ele para conversar com a gente de novo. Pode falar, Paulo Freire. Vamos lá. Mas hoje, por exemplo, diabolicamente, há uma ideologia voando e sobrevoando o mundo num discurso pós-moderno que insiste em dizer que a utopia morreu, que insiste em dizer que o sonho na educação sumiu e que a tarefa do educador ou da educadora hoje termina exatamente no treino. Veja bem, no treino e não na formação. Eu gostaria de sugerir aos... Eu falo em formação e não em treino. Eu sou gente, não sou treinável. Eu me formo ou me deformo.
um certo diabolismo nessa ideologia fatalista, por exemplo, que diz que o desemprego no mundo, para não falar só no nosso país, é uma fatalidade do fim do século. Mas, puxa, não é fatalidade coisíssima nenhuma. É um testemunho ou é um momento da diabolização do século. Mas não uma fatalidade a que não se possa fugir. Não ficar em permanente protesto quando se sabe a quantidade de Marias, de Pedros, de Toninhos que morrem por dia nesse país de fome. Quando a produção capitalista do alimento daria comida para 2 vezes a população do mundo, isso é uma vergonha. Parece até que eu trabalho da televisão. E quando se diz isso, não é difícil encontrar a resposta no discurso seguinte. Paulo, você tem razão, isso é trágico, mas que fazer? A realidade é essa mesma. Não, a realidade não é essa mesma. Nenhuma realidade jamais foi essa mesma. Está sendo assim por questões de interesses diabólicos que dividem as forças humanizantes do mundo. Em linhas gerais, gente, essa é a minha compreensão em relação à carta. Trouxe aqui Paulo Freire para dialogar conosco, né? Porque eu gosto desse Paulo Freire pistola, sabe? Esse Paulo Freire que fica bravo e fala com as mãos. Como assim que as coisas são assim? Eu gosto muito porque quando eu estou nesses momentos mais emocionais também, engajada na luta, eu também sou assim. Então eu adoro esses vídeos de Paulo Freire quando ele está mais bravo mesmo, porque a indignação, a pedagogia da indignação, ela se mostra no corpo também. Então é isso. Finalizei por aqui. Parabéns, Letícia. Nossa, você foi esplêndida, querida. Meus parabéns, viu? Adorei a forma como você fez a apresentação, né? Trazendo o Paulo Freire vivo, presente, autêntico. Isso é muito lindo, né? Assim como nós estamos aqui, foi de uma lindeza ímpar, viu? Meus parabéns, gostei muito. Bom, princesa, à medida que você ia falando, eu ia trazendo os fragmentos da carta, né? Uma carta que é um tanto quanto não muito extensa, mas é extensa, né? Ela nos provoca a refletir sobre várias questões, e questões pertinentes para a nossa contemporaneidade, né? Vejamos aí o que o Adreola falou no prefácio, né, gente? Que o fato do autor deixar escrito, ele não morre, e é uma estratégia de sua vivacidade. Quantas verdades você anunciou, né, Letícia? Em sua apresentação e no próprio audiovisual, com a presença do Paulo Freire em vida, né? Fazendo seus posicionamentos. E o que é mais lastimável é que o que ele denunciava e o que ele anunciava naquela época ainda hoje permanece, né? Como a desigualdade social, a fome, a violência, o mercado, né? O mercado, a política neoliberal, necrófila que está posta, e, lastimavelmente, o processo também de alienação com os falsos profetas, né? Hoje, dada a liberdade que nós temos do uso das redes sociais, qualquer pessoa sente-se no direito e usa de sua liberdade e autonomia para falar qualquer coisa, para anunciar ou denunciar, né, determinadas situações. E aí nós precisaríamos realmente fazer essa busca constante pelo contexto do todo, né? E não dar atenção apenas a um fragmento único da realidade, respeitando, inclusive, o contexto socioespacial, sociohistórico, né, ancestral que está posto, dessa realidade que não é dada, né? Ela é socialmente construída. E se nós quisermos uma outra realidade, nós devemos também nos colocar na linha de frente e construir essa realidade,
né? Transformar essa realidade, que ela não é dada, ela é tacitamente construída e precisamos ser os agentes, né? E é isso que Freire chama a atenção, sobretudo quando ele diz da nossa condição de inacabamento. Somos seres para estarmos no mundo e com o mundo, e, sobretudo, transformando este mundo. Bom, gente, então, as minhas considerações em relação a esse momento, peço desculpas, viu, Letícia, se você se sentiu incomodada pelas vezes que eu fui colocando os fragmentos de Freire, mas essa é uma estratégia pedagógica também para, inclusive, os participantes do coletivo, né, fazer o acompanhamento da leitura, porque, gente, esse grupo ele é de estudos e pesquisas, né? Então, o nosso principal elo que nos une aqui é para estudarmos a obra juntos. E como é que nós estudamos? Né? A primeira ação do estudo é a leitura, né? O sublinhar. Como Letícia trouxe os fragmentos tocantes e marcantes a ela, e à medida que nós fomos interagindo, eu fui colocando aí também os que me marcaram e os que me tocaram. Este foi o meu sublinho, né? Num material lido, refletido e assim problematizado, né? Então, meus parabéns, viu, Letícia? Gente, olhe, vocês podem ter certeza, viu, que cada encontro nosso é mais marcante do que o outro, né? Então, assim, é único, cada encontro nosso é único. E para a gente perceber essa unidade, né? Nessa nossa diversidade, a gente precisaria fazer um estudo analítico comparativo do primeiro encontro até o último, para a gente ir distinguindo, né? Qual que de fato é impossível, né? É impossível a gente dizer que um encontro foi melhor do que o outro, foi mais marcante do que o outro, porque todo encontro ele é único e exclusivo, e todas vocês, né? Todos vocês são corresponsáveis e colaboradores para todo de nosso estudo, de nossa evolução, de nossa aprendizagem constante. Meus parabéns, Letícia. E agora, quem quiser se posicionar sobre esta carta, gente, fique à vontade, né, Letícia? Fazer alguma pergunta à Letícia. Enfim, depois convidaremos nossa amada Cida Cruz para fazer a apresentação da carta dela. Ok? Alguém, gente, levantem a mão, abram o microfone, se coloquem. Não havendo Cida, esse momento é todo seu, amada. Seja bem-vinda, viu? E grata por estar aqui conosco. Professora, eu posso só falar uma coisinha rapidinha? Sim, princesa, com certeza. Bem rápido mesmo, para respeitar o momento de Cida. Eu queria muito agradecer, eu sei que não está no final, né? Mas eu vou falar antes, porque depois no final todo mundo sai rápido. A gente não consegue falar. Eu queria muito agradecer assim, um grupo de pesquisa aqui pelo acolhimento que vocês tiveram comigo. Eu estou muito feliz, assim, o início do ano não foi fácil, definitivamente, e quando eu fui para aquele evento de Paulo Freire e encontrei vocês, eu falei assim, eu vou pedir para entrar. E eu fico muito feliz, porque eu estava tendo muita dificuldade de encontrar espaços para dialogar sobre Paulo Freire. Por incrível que pareça, eu estou na UFPE, mas não é fácil não, viu? Não é fácil encontrar espaços para dialogar em relação a Paulo Freire. E encontrar pessoas assim tão maravilhosas que têm corporificação da palavra, por exemplo, para poder falar de Paulo Freire, assim, é muito especial. E eu estou muito feliz de ter encontrado esse grupo e poder chegar na etapa final, né, desse livro. E tenho certeza que virão outros e outros encontros, inclusive presenciais, em que eu vou poder abraçar todos vocês aí. Então, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, muito mesmo, muito. Assim, estou me sentindo muito abraçada. Estou aqui tenho vários quadros de Paulo Freire aqui no meu cantinho de estudos e fico muito, assim, emocionada. Toda vez que eu venho, não é assim, hoje tem grupo de pesquisa. Nossa, é tipo, meu Deus, hoje tem grupo de pesquisa. E eu fico muito feliz. É isso. Valeu mesmo. E vou continuar por aqui, ó.
Ô, princesa, meus parabéns, viu? Olha, eu fiz um convite aí, nós vamos estar para a semana em Recife, e aí quem quiser ir comigo, juntamente conhecer a Anitta Freire, né, fazer esse encontro, a gente faz uma comitiva e vai ao encontro dela. Que, inclusive, viu, Cida Cruz, ela mora bem pertinho de você, viu, princesa? Ela mora em Piedade. É quando, prof? Dia 17? Amada, a gente não tem ainda a data certa, batido o martelo, mas eu presumo que seja dia 18. Tá. Viu? Pronto, É vamos lá. contigo, Cida. Boa Parou o noite, som, amada. parou o som. Pessoal, boa noite, né? Que bom que estamos juntos nesse momento para falar um pouco do nosso querido e amado Paulo Freire e seus escritos, né? Aí eu pensei, eita, meu Deus, tá aí, Letícia, com tanta coisa, né? Tanta dinâmica, e o que é que eu faço agora, né? Que diante das demandas, né, da gente do dia a dia, a gente termina, né, se atropelando pelo tempo, por tudo, enfim. E aí eu vou falar um pouco de Paulo Freire, né, um pouco da simplicidade dele, né? E dizer que tive o privilégio, né, dele estar na minha sala de aula enquanto aluna de pedagogia, e ele já fiz alguns relatos sobre isso, né? Muita gente pergunta. Ele era muito amigo de uma professora minha, mas a gente era muito novo, né? Estávamos entrando ainda no curso, adentrando no curso de pedagogia. Ele também não dizia quem ele era. A minha professora também não dizia, porque ele queria que não dissesse que era ele, porque de repente alguém poderia conhecê-lo, né? Apesar dele saber que a gente não conhecia, porque a gente estava iniciando o curso, segundo, terceiro período, e aí ele ficava lá com aquele olhar, né? É, completava os textos que a professora levava com essa filosofia dele, né? De encantamento, de simplicidade, de humildade. E a gente, minha gente, não era uma época que não tinha celular para tirar foto, que outra coisa. Era tão engraçado, porque hoje a gente fica analisando, né? Alguns colegas minhas de sala, como é que a gente estava com o Paulo Freire, não estava nem aí, né? E aí uma amiga minha dizia, eu só reclamava que ele gostava muito de uma camisa azul, e ele ia muito com a camisa azul. E aí, nos debates, eu só lembro da fala dele que dizia assim, um dia, né, vocês vão perceber o mundo de uma forma diferente, porque vocês estão entrando agora no ciclo de aprendizagem, e lá na frente, né, talvez vocês lembrem desse velho aqui que está na frente de vocês muito jovens ainda, e talvez vocês percebam, eu quero que só que vocês percebam o mundo de uma forma diferente, não dessas que vocês estão entrando aqui na faculdade, mas algo diferente. Ele sempre dizia isso, eu quero que vocês percebam um mundo diferente. E esse diferente, a gente não conseguia compreender que diferente ele queria dizer, né? A gente nem sabia quem era esse homem que está aqui, mandando a gente olhar o mundo diferente, né? Que a gente iria perceber essas nuances. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que ele queria continuar no anonimato, né? Ele não queria dizer quem ele era, o Paulo Freire, até porque na cabeça dele a gente não conhecia. Então, para ele era um aluno que estava ali contribuindo, um aluno que ele dizia, olha, eu já me sentei muito tempo aí na cadeira, igual onde vocês estão, e hoje eu estou aqui apenas para olhar para vocês, para dizer alguma coisa. A professora que manda em mim, ele dizia, essa professora aí de vocês, ela manda em mim, o que ela quiser que eu diga, eu digo. E aí eu fico pensando, gente, como ele, além da sabedoria que ele tinha, a simplicidade, né, a humildade, aquele olhar que ele ficava olhando, botava o óculos assim para o lado da gente, ficava abrechando a gente pelos olhares, mas eu acho que ele falava muito com minha professora, assim, não, meu Deus, eles... aí a minha professora que dizia, né, depois, vocês nem imaginam com quem vocês estão. E a gente continuava, de fato, sem saber quem ele era, né? Aí, lá na frente, vocês vão saber quem, de fato, é esse meu grande amigo. E ela também levava o jogo dele. Não dizia quem era ele e simplesmente dizia lá na frente, quando vocês estudarem, né, se aprofundarem em alguns livros, ela sempre dava dica, né?
vocês vão ver disciplinas que vão falar muito, né, em certas pessoas, e vocês vão lembrar de certo, sempre era aquele anonimato, e ele ria, porque, na verdade, era um jogo que ele fazia de sedução do conhecimento dele, que a gente um dia iria descobrir. E aí teve um grande evento também, aí quando chegou no quinto período, teve um evento em Recife, que todo mundo ia para ver Paulo Freire, que não sei o quê. E aí a universidade parou para ir para a Praça 13 de Maio, porque ele estaria lá. E vamos ver esse famoso Paulo Freire que todo mundo fala. Quando a gente se depara, a própria professora foi com a gente. Quando a gente olha para o palco, gente, um palanque que montaram lá enorme. Estava cheio. Quem conhece aqui a Praça 13 de Maio, é uma das maiores, né, de Recife. E quando pega o microfone, minha gente, não é que era o famoso professor que iria na sala da gente. A gente, como assim esse homem? Todo mundo esperando ele? Não acredita. E todo mundo, né? Meu Deus, ele esteve na sociedade e a gente não estava nem aí para ele. Hoje tem uma multidão, né? Estudando ele. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo o que ele queria de fato dizer, né? Que a gente poderia ver o mundo diferente, que mundo era esse de diferente, né? Quando a gente pudesse ver, ler as obras dele, né? Então, Paulo Freire foi esse simbolismo. Então, eu abro aqui a minha primeira fala dessa carta com a autenticidade dele, com a sabedoria dele, com a humildade, né, que ele era da pessoa em si, enfim, que era este homem. Então, como eu penso em Paulo Freire hoje com os escritos, quando eu li a carta dele agora, eu percebi, espera aí, o que é que essa carta quer dizer dele? O que é que tem a ver com Paulo Freire e com ele? Aí eu fui percebendo que ele foi um grande militante, de fato, para a transformação da sociedade, né? Ele foi um grande militante, do início ao final. E ele queria esse mundo autêntico, esse mundo justo e visível para que todo mundo participasse. E eu lembro que numa das entrevistas dele, que a gente também participou, já no final do curso, aí ele disse que quando foi exilado, né, que foi preso, na verdade, ele chegou na polícia lá para ser preso. Aí, quando chegou, os presos todos disseram, né? Paulo, o senhor é o Paulo Freire? Aí ele disse, sou, até agora sou, não me mudaram o meu nome ainda. Aí os presos disseram, eita, eu estou sabendo que o senhor vai nos ensinar a aprender a ler e a escrever. Aí ele disse, mas como é que você sabe? Pois eu vim aqui para isso mesmo, que em nenhum momento na cabeça dele ele estava preso. Ele foi, em algum momento, fazer a missão dele, que era educar, né? Então ele disse, olha, eu fiquei tão feliz que a primeira pergunta dos presos foi essa, o senhor vai nos ensinar a ler e a escrever. Ele disse, mas foi para isso que eu vim aqui, para isso que me trouxeram aqui. Então ele disse, olha, naquele momento eu me senti tão livre, né? Ele dizendo que me sentiu tão livre no presídio, porque a chegada dele foi a pergunta que ele queria esperar para o resto da vida dele. Eu vim aqui fazer isso para vocês, né? Então é bem interessante. Então, mesmo ele fora do país, né, ele lutou muito pela necessidade de manter esse povo nessa perseverança, né? Ele, mesmo ele no exílio, ele lutou muito para isso. E essa carta, esse texto vem muito dizendo isso dele, né? Outro elemento fundamental que ele traz dentro da sua produção foi a realidade diferente, que ele já me dizia que realidade diferente é essa. Ou seja, que seria marcada pela ganância, pelo lucro, como bem falou Letícia, da questão do capitalismo, mas que era a partir daí, desse desamor, que as pessoas iriam reconstruir com esse novo olhar, né? O capitalismo causaria tudo isso, mas a gente que vem nesse mundo diferente, que ele falava tanto desse mundo diferente, era exatamente isso, era mudar, né? Fazer o inverso. Se estava desamor, eu iria dizer amor, né? Se tinha ganância, se tinha um lucro, eu ia brigar por tudo isso. Então, ele, nessa tendência do discurso dele, né, dominante, é que ele queria estimular as pessoas para essa mudança, né? Principalmente das classes populares,
no sentido de ética, né, da política, da democracia, porque essa ética, essa política, essa democracia, de fato, seria um estabelecimento de mudança de mundo, não é? E a preocupação dele, de fato, era com as classes populares, porque nós éramos, sempre fomos e ainda somos engolidos por um sistema capitalista, né? Então, ele via isso, que a gente era preso principalmente às classes populares. Então, ele anunciava constantemente esse direito da população de participar desse debate. Ele não queria, e aí uma vez ele também, numa das entrevistas dele, ele dizia assim, Paulo Freire, você dá aula, entrevista não, palestras a quantas pessoas? Aí ele dizia, ora, meu amigo, só quero um. Se você me botar em uma sala, eu falo. Se me botar com 5, eu falo. Com 50, eu falo. Com 50 mil, eu falo. Mas, para mim, o importante é um multiplicador. Aquele que escuta a minha palestra, ele vai multiplicar a minha fala, porque se ele compreendeu minha mensagem, né? Aí essa pessoa que me ouviu, apenas uma única pessoa, ele vai chegar na casa dele e vai dizer, olha, eu vi um velho barbudo lá, que me disse isso. Então, a partir daquele momento, a mãe dele pode dizer, oxe, esse velho está correto. E aí ele poderia conversar na escola, na sala, na comunidade, nos vizinhos. Então, ele dizia, para que eu quero mais gente? Eu só basta um para me ouvir. Né? Que é esse que vai entrar no mundo e vai transformar, porque ele vai ser o multiplicador. E o multiplicador não se conta, não é? Porque ele pode ir para vários locais e contaminar, que ele dizia, contaminar no bom sentido, né? Contaminar no sentido de contagiar várias pessoas. Aí ele diz, aí eu lembro que ele falou assim, e contaminar é só ruim, é? A gente pensa em contaminar coisas boas também. Então, ele falava nisso, né? Então, a sociedade era convocada até hoje para ter essa ética, né? Nessa carta agora ele fala dessa ética, aceita da relação da política, né? Da relação de contramão desse modismo, no caso por ele, capitalista, né? E dentro desse texto, ele traz, bem interessante, ele traz duas mensagens que eu vi, que eu detectei, assim, né? Como ele trata. Dentro desse texto, vocês vão perceber que ele fala da ação do educador desesperançado, e, às vezes, ele trata também como desesperançado ou conservador. Ele taxa esses dois. A hora ele fala de desesperançado e a hora dele fala desse conservador. Aí, nesse desesperançado, que não tem esperança de nenhum mundo, que é ele no mundo dele egoísta, né? Ele diz que ele nega a sua própria prática. Ele nega. É aquilo ali, pronto. Não há modificação. Então, ele se contradiz com o caráter natural da educação, que diz a educação. A educação diz o quê? A essência da prática, né? A gente faz, dentro da nossa prática, a gente vai modificando algumas coisas. E o conservador, ele não tem esperança, então, praticamente, ele não vai mudar nada. Vai continuar aquela mesma coisa, né? Então, ele diz que a ética nesse grupo ele se torna inevitável na questão da sua transgressão possível e é um desamor, jamais uma virtude. E o que é uma transgressão? Uma transgressão exatamente significa uma ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar. E ele não quer fazer isso. Ele não passa isso. E o que é um desvalor? É um depreciar, um rebaixar, desdenhar. Então, é tudo isso. Então, se o produto, aí ele coloca assim, gente, eu estava falando com uma amiga minha discutindo esse texto, e a gente estava dizendo isso, as pessoas às vezes se enganam, dizem que a leitura de Paulo Freire é muito fácil, não é não, viu? Ele às vezes vem com as filosofias que você tem que ler de novo para interpretar, porque às vezes não é tão fácil. Ele tem umas meninas que viajam essa de Paulo Freire aqui, que a gente tem que ler duas vezes para compreender o que ele quis dizer, o sentido. Aí ele fala que, mais ainda, não seria possível falar em mundo, ainda eu estou falando da pessoa conservadora,
Isso não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais que estamos submetidos. Aí significa o quê? Reconhecer que somos condicionados, mas não somos determinados. Esse condicionamento, veja, significa reconhecer que somos condicionados, mas não somos determinados, que o condicionamento é a determinação de que o objeto, virando sujeito, se torna consciente. Veja, não é uma leitura assim, de você chegar, né? A gente tem que ter um acompanhamento de leitura com Paulo Freire para saber muito bem. Então, ele diz ainda que significa o quê? Reconhecer que a história é tempo de possibilidade, não de determinismo. A história, ela é criada, recriada, construída e reconstruída no dia a dia, não é? A história foi, é e sempre será, porque ela é construída no tempo e no espaço, né? Do que ela nos possibilita. Então, ele diz que o conservador, né, em certo momento de sua ação, pode trabalhar contra um projeto ideológico. Veja, gente, que interessante. Político de manter as coisas mais ou menos como estão. Ele não vai fazer esforço nenhum para mudar nada. Vai ser sempre aquela mesmice. Aí aquela história, né, que uma das coisas que ele colocava muito era essa neutralidade, que a gente discute até hoje. A educação não é neutra, né? Ou você é ou você não é. Essa coisa de ficar em cima de muro, de não ter posição, de nada, você fica sempre, poxa, que professor que nem vai nem vem, não discute, não opina, não motiva as pessoas. Ou vocês acham que os nossos estudantes não percebem quando a gente não dá a nossa opinião, não dá nosso posicionamento, né? Então, nesse sentido, ambos os educadores, progressista ou conservador, precisam atuar coerentemente. O conservador com seu projeto alienante, ele sempre fala do conservadorismo, então, ele diz mesmo, o projeto alienante, na imobilização da história. Então, para o conservador é aquilo ali, não vai fazer diferença, né? Então, ele diz que o conservador é autoritário, crítico, de direita ou de esquerda, que ele diz que o conservador pode ser dos dois lados. Eu posso ser de esquerda, mas posso ser conservadora, eu não aceito nenhuma mudança, eu não aceito coligações. Por exemplo, agora, uma coisa bem atualizada. Eu mesma fiquei doente, eu adoeci politicamente, porque eu sou bem politizada, né? Eu gosto bastante da esquerda, de Lula, enfim. Aí, no início, eu fiquei bem revoltada. Como é que Lula concebe união com o Alckmin? Eu fiquei passada. E aí, o próprio Lula me mostrou, né, que essa união, e aí ele disse, muitas pessoas, desde quando ele ganhou na primeira vez, o primeiro discurso dele foi, que eu acompanho sempre ele, né? Muitas pessoas não vão me perdoar, mas também elas nunca vão compreender porque eu precisei me juntar com alguém da direita, porque senão ele não ia, minha gente. Ou ele se juntava com a direita, isso é dentro da própria história, ou ele não conseguia chegar onde ele queria chegar. Isso, ele foi derrotado 2 vezes por Fernando Collor, por Fernando Henrique. Então, foi quando ele se juntou com a direita, mas não era, ele era a opção ali daquele momento dele. E agora foi com Alckmin. Aí depois eu fui estudar Alckmin. Por que ele escolheu Alckmin? Alckmin é um homem super inteligente, era um homem que poderia ajudá-lo nesse reforço contra o neoliberalismo, contra Bolsonaro, porque estava muito acirrada, e a gente viu que foi 1,5%. Então, tudo isso ele foi articulado, porque ele é um homem muito inteligente, e depois eu fui percebendo a história de Alckmin e vi que quando se desmonta, minha gente, aí foi experiência própria, como se desmonta os palanques, todo mundo é oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente que fica brigando à toa, mas os políticos eles sabem muito bem conviver com essa realidade. Então, Lula quis dizer isso, que ele era um homem, né, que às vezes a gente não pode ser conservador demais, não. A gente tem que ter abertura, a gente tem que ter ser flexível. A flexibilidade, minha gente, transforma pessoas, transforma a vida. Você não pode ser totalmente muito radical, não, porque se você é radical conservador, você não muda a história. Aí, vou trazer um pouco, né, para uma questão do tempo, o que ele traz da prática educativa. Aí ele fala,
do professor, do educador interdisciplinar ou progressista ao mesmo tempo. Então, ele diz que experimenta, de um certo ponto de vista, a existência é a vida, que reconhece finita e inacabada, como tão bem colocou Letícia, desse inacabamento, né? O que é esse homem inacabado? Que se move no tempo e no espaço, submetido à intervenção da sua própria existência. É a vida que se indaga, que se faz projeto, é a capacidade de falar de si e dos outros que a cercam, de pronunciar o mundo e desvelar, e de revelar e de esconder verdades. Por isso, sem tudo isso, não haveria a existência humana. Então, a existência humana é tudo isso junto, tudo isso, né? Então, aí ele coloca lá, pensar, falar, perceber, dar um destino na mão libertada, nas mãos liberadas, do quase exclusivo apoio ao corpo para mover-se, interagir, comunicar, comparar, valorar, avaliar, optar, romper, decidir. Veja que infinita palavras eles nos traz, não é? Então, ele ficava nessa questão, ele fala um pouco dessa consciência, consciência de si e do outro. Enquanto eu não tiver essa consciência minha e do outro, eu vou apenas, se eu não tiver essa consciência, eu vou ser aquela apenas pessoa que passa. E aí eu questiono para vocês, como é que vocês estão? Vocês estão passando apenas pela história ou vocês estão ajudando a construir, a formar uma nova história, né? E a gente que trabalha com formação de opiniões, né? Formação de professores, formação de pessoas, a gente precisa estar sempre se questionando, né? Essas questões. E ele sempre dizia, né, que a gente, por tudo isso que o mundo exige, todas essas palavras que eu trouxe para vocês, mas ele não consegue se desligar da palavra da humanidade. Você não precisa, né? Você tem todas as palavras ao seu lado, mas ele tinha uma grande meta, que era tratar o humano, né? De forma afetuosa, de forma dialógica, de forma de compreensão, de compreender o mundo, né? E aí quando eu estava lendo, a gente lembrou de certas pessoas aqui na instituição, que é freiriana, do livro na mão, mas as suas práticas não são freirianas, né? Então, o que Letícia também comentou, né, na parte, né, nessa parte aí do inacabamento, da questão de tornar-se uma presença no mundo. Ele dizia que você está aqui no mundo para mudar esse mundo, de alguma forma, e eu só posso mudar, eu só posso me contentar com a mudança, quando eu mudo a vida do outro também. O Freire é isso, minha gente, reconhecer a si próprio, né? Reconhecer você no outro, a questão da empatia, a questão dos valores, né? A questão da presença do se construir, do se autoafirmar-se enquanto pessoa que transforma, que está pronta para a mudança, que está pronta para transformar o outro, e, sobretudo, de aceitar, né? Essa força que vem interiormente de cada um de nós, né? Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente não acredita mais em nada, né? E aí eu sempre digo a todo mundo, né? Eu acho que quando ele falava do verbo, né, da questão do esperançar, é isso, é você nunca perder esse seu brilho de luta, né? É você sempre se ver como aquela pessoa que, de fato, está contribuindo com a mudança nesse país, nesse mundo, onde você estiver, né? Às vezes, um simples ato, ele dizia que não precisava você fazer muita coisa, não, mas o ato de contribuir, jogar uma semente, você não vai transformar ninguém, mas se você joga a semente para aquela pessoa se perceber como no mundo e ele mesmo procurar sua autonomia, sua transformação, aí você já fez seu trabalho, né? Por isso que ele dizia tanto que só precisava um para que ele se sentisse, né? Então, ele fala também você precisa ser o professor transformador, né? Que ele fala aqui, ele diz que precisa ter o domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, acreditar na ruptura, que você pode
romper e criar outras opções, né? Dentro da necessidade ética que se impõe a responsabilidade. Ele sempre falava, inclusive na sala, ele falava muito nessa palavra responsabilidade. Aí ele brincava muito com minha professora, eu disse, ele pedia para a gente anotar no caderno da gente, não anota essa palavra. Sim, do nada, e a gente, mal, esse homem só se acha, né? A gente diria outras palavras de hoje, esse homem se acha, né? Mandando a gente escrever, mas menino, povo universitário, a gente se achava também universitário, né? Aí dizia, olha, escreva aí algumas palavras, e ele gostava muito de usar essa palavra, responsabilidade. Porque ele dizia que na responsabilidade, as pessoas responsáveis, as pessoas trabalhar com a responsabilidade. O que é responsabilidade? É você trazer um universo, como era que ele dizia? Algo responsável, algo que você preparou, algo que você se sente participante. Pronto, era essa palavra que eu queria achar. Ele queria dizer que a gente precisava se sentir participante, ou, por exemplo, não era participante, pertencente. Era essa palavra que ele usava muito, pertencente. Essa instituição me pertence, por isso eu vou lutar por ela. Essa é a minha vida, por isso eu preciso lutar por ela de forma responsável. Aí, uma vez, até minha colega disse, mas assim, o senhor quer dizer que eu não posso tomar as minhas cachaçinhas, né, que tinha uma que gostava muito? Ele dizia, você pode tomar com responsabilidade, você pode tomar todas com responsabilidade. Só isso. O que ele queria dizer com isso, responsabilidade? Respeitar o horário de voltar, não ficar até no fim da festa, né? Essas coisas ele dizia, e a gente não só veio compreender depois. Então, eu posso fazer tudo, desde que eu tenha responsabilidade. Responsabilidade com a vida do outro, responsabilidade com a minha vida. Era muito interessante. E essas coisas a gente vai juntando depois, né? Aí, ele falava também aqui... deixa eu ver aqui. Começando a perceber o outro o outro como não eu, que terminou por gerar percepção mais crítica em torno do estar no mundo, de entendê-lo, não como pura aderência ao mundo. A consciência do não meu, que gerou a consciência do eu. Veja, provocaria a desaderência do suporte típico do puro estar nele. Então, é exatamente por tudo isso que se faz a esperança. A esperança é uma parte necessária da minha experiência existencial. Então, eu existo, eu preciso dessa experiência para me fortalecer, mas não de forma radical, mas de estar presente nesse mundo, nessa situação. Então, ele diz mais, tanto progressista como conservador, ele deve intervir no próprio mundo, enquanto presença no mundo. Aí, veja, se você é progressista, aí você tem que intervir para mudar o mundo, para fazê-la menos feio, né? Mais humano, mais justo, mais decente. Era uma das palavras que ele usava muito, esse mundo mais humano, né? Que as pessoas se fortalecessem nas ideias, que as pessoas se fortalecessem no outro, né? E se você é conservador, a minha intervenção é de se orientar na direção da manutenção, ou ao menos no que está aí. Ou se mantém do jeito que está, ou ele muda muita coisa. Então, o conservador, para ele, é isso. Então, deixa eu ver aqui mais agora. Aí ele dizia, não posso aceitar calado e bem comportado que 1 bilhão de desempregados, com quem séculos se encerra, sejam considerados uma pura fatalidade deste momento. Nenhuma realidade social, histórica, econômica é assim porque ele está escrito que seja assim. Ou seja, aí não tem aquelas pessoas, eu sou pobre, eu vou permanecer pobre, né? Pobre, sempre pobre, porque minha vida não muda. Aí o governo faz vários projetos, aí depois diz, o próprio sistema capitalista, olha, eu dei tudo a você e você não deu certo. Eu dei estudo de péssima qualidade, mas dei. Mas a culpa é sua, então eles conseguem fazer, o capitalismo consegue fazer as pessoas
culpadas, minha gente. Vejam que o capitalismo ele consegue. Eu não venci porque o Estado me deu tudo, mas eu não avancei. Mas não é assim. A gente sabe que não é assim. Não adianta você fazer muita, por exemplo, na década de 90, e hoje a gente está vendo isso novamente. Os alunos eram preparados para o nível técnico, para ele, porque na concepção da década de 90, as universidades eram feitas só para os ricos. Então, os pobres precisavam se contentar com os cursos técnicos. Agora, os cursos técnicos, auxiliar de cozinha, auxiliar em contabilidade, que era só a teoria, não tinha prática. Então, esses cursos que, como a gente faz um estudo, né, bem detalhado da década de 90, as pessoas iriam parar nos subempregos de comércio, não é? de serviços. E aí eu tiro por mim que quando eu comecei no comércio, eu queria sair daquela vida. E as pessoas diziam, menina, quem entrou no comércio vai morrer no comércio. E eu queria mostrar a mim mesmo que eu queria sair dali, porque eu queria estudar e queria mudar de vida, né? Então, para fechar aqui, ele diz: enquanto presença na história e no mundo, esperançadamente, luto pelo sonho, pela utopia, pela esperança, na perspectiva de uma pedagogia crítica. E esta não é uma luta em vão. Então, eu fecho, né, essa minha fala com essas palavras. Esperançadamente, luto pelo sonho. Sonho, utopia, pedagogia crítica, luta e, sobretudo, gente, sermos humanos. Era isso que ele mais pregava. Então, isso aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Professor, o microfone está desligado. Ai, gente, eu jurava que Cida estava ouvindo, só assim eu consigo rir, né? Bom, Cida, parabéns, né? Você foi maravilhosa, essa narrativa. Nossa, eu acho que a gente passaria o resto da noite aqui lhe ouvindo, né? Você e seus momentos com Paulo Freire, muito bom saber, né? Muito bom conhecer pessoas que conviveram, né? Que estiveram com Paulo Freire, que o sentiram, que o tocaram e que são conscientes de que ele existiu humanamente, né? Porque às vezes a gente, quando lê Paulo Freire, a gente acaba divinizando e colocando no lugar de um deus ou de um semideus, né? Mas Paulo Freire fumava, enfim, olhar em um vício, né? E na obra Cartas à Cristina, ele fala muito dele, né? Ali foi o que ele conseguiu falar, né? E as coisas que ele ocultou de si, né? Então, assim, é importante nós termos esse encontro e estar com pessoas que conviveram com Paulo Freire, né? Que presenciaram a presença dele, muito interessante. Percebamos também que as cartas elas se entrelaçam, né, Letícia? Muito do que você anunciou também está posto na carta de Cida, e a gente precisa compreender, gente, que essas temáticas que Paulo Freire se repete constantemente, é onde está a essência do posicionamento arqueológico dele para compreender, né, para compreender de fato o enunciado. Então, qual que é a importância de estarmos juntos aqui, estudando, lendo, relendo Paulo Freire? Para que a gente possa também aguçar nossa consciência, sobretudo crítica, para não sermos cheios de nós mesmos e mesmas, e assim nos permitirmos aprendermos e apreendermos com os demais, né? Essa complexidade do eu e do outro, né? Tem um quê aí de psicanalítico que quem for curioso, epistemológico, vai colocar Paulo Freire neste lugar,
né, neste lugar para desvendar, inclusive, a necessidade que ele teve de escrever essas cartas. E por quê, gente? A escrita da carta é como a escrita da Letícia, é como a escrita da Tainá. Foram as únicas pessoas que trouxeram, né, as cartas aqui para que nós pudéssemos conhecer um pouco o teor da carta. E eu não vou negar, Letícia, como diz a Zé de Camargo, eu não vou negar que sou louco. Então, assim, eu não vou negar que eu fiquei louca para conhecer, né, a sua carta completamente, a inteireza da sua carta. A professora Tainá, ela trouxe a carta completa e ela leu a carta dela, né? Foi lindo, maravilhoso. E você traz o finalzinho da sua carta, que se ele já foi tão revelador, tão anunciador e ao mesmo tempo tão denunciador, sabe, gente? Eu praticamente eu posso estar errando muito, mas por investir e apostar na competência, na capacidade do sujeito ser mais. Eu nunca, e aí eu abro um parênteses para falar de mim, já que Freire fala dele, né? A carta de Letícia fala de Letícia, a carta de Tainá fala de Tainá e dos alunos dela, né? E eu digo o seguinte, eu posso estar errando muito, mas continuarei errando, porque eu aposto na potência humana. Eu acredito no ser humano. Não vejo, de forma alguma, nunca me vi condicionada à realidade que me prendia, às cercas dos arames farpados, às línguas abençoadas ou amaldiçoadas que proferiam palavras de inverdades, né, contra mim, inclusive, e assim eu segui, né, como diz Moreno, na perspectiva decolonial, rompendo as fronteiras não só das cercas de arames farpados, não somente de enchentes com os rios alagados, onde lembro-me bem que houve uma ocasião que a gente teve que chamar todos os irmãos para fazer uma corrente, para poder atravessar o riacho, para ir para a escola José Ferreira da Silva. Né? Então, assim, acreditar na potência humana, acreditar que o sujeito ele é capaz de ir além dos condicionantes fatalísticos, né? Dos condicionantes que o limitam, o castram, a gente precisa entender que nós somos capazes, né? Nós fomos projetados para sermos mais. Não, volto a dizer, já estou sendo repetitiva, mas igualmente para eu compreender melhor o que eu estou dizendo. Né? A categoria ser mais não é, em hipótese alguma, o ter mais. Não significa ser quantificável. Ela é de natureza qualitativa, abstrata, melhor dizendo. Abstrata, é um raciocínio lógico. Né? Por isso, Aparecida Cruz, que não é fácil ler Paulo Freire e entendê-lo de uma primeira vez. Ora, como assim? Eu nunca li Freire, eu vou entender Freire na primeira vez que li, né? Que estou lendo, que ser iluminado sou eu. Percebe? Então, assim, gente, para a gente vivenciar esse momento, é muito importante estarmos aqui, nos possibilitarmos a fazer as escavações devidas nas categorias que nos afetam, né, Letícia? Nos afetam, que nos aproximam, né, que nos atravessam e que nos constituem. Né? Eu lembro também, Letícia, que a primeira vez que eu li a obra de Paulo Freire, que nem era dele, mas era de Carlos Rodrigues Brandão, um menino que lia o mundo. Ora,
E eu fiquei encantada, Cida Cruz, com aquele livro de Carlos Rodrigues Brandão, e eu, ingenuamente, sabe, movida pela e fascinada, né, como eu estava deslumbrada pela sua narrativa com os momentos com Freire, eu intuí, né, eu disse, eu quero ser assim, eu quero ser assim. É fácil, é rápido, é cômodo, é confortável? Não. Como diz Fábio de Mello, ora, ninguém prometeu que seria fácil, né, Letícia? Superar os nossos algozes, que às vezes é quem está conosco dentro de casa. Não é o estranho, não é quem não nos conhece, ao contrário, é quem nos conhece. Mas, sabendo disso, devemos parar no tempo e no espaço e assumir, como disse bem aí o Ricardo Almeida, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim? Jamais, né? Jamais. E é em meio às adversidades, em meio às intempéries, em meio aos obstáculos, em meio às denúncias, né, que acontecem, que nós vamos nos anunciando, que nós vamos tecendo o nosso amanhã, que nós vamos cada dia mais alimentando o nosso ser com o inédito viável, com o mundo que nós desejamos. Ora, eu vou ser testemunha deste mundo que eu fantasio, que eu idealizo? Não, evidentemente que não. Mas, como disse Cida Cruz, plantarei a minha semente. E ela há de germinar, né? E ela há de germinar, ela há de cair em algum solo fértil que dê 1%. E assim sucessivamente. E é com essa esperança, gente, é com esse desejo que eu continuo acreditando nas pessoas. Que eu continuo acreditando, principalmente em mim mesma. Porque eu acredito que essa é a força potente do ser humano, né? O poder de acreditar em si, que você é capaz, que você consegue, sabe? E que a gente mude as nossas lentes das impossibilidades para as possibilidades, nos proporcionando a ação. Porque, de fato, eu não posso esperar de mãos dadas, de braços cruzados. Não posso. Preciso eu ser historiadora da minha própria narrativa, da minha própria vida. Não posso condenar as pessoas que passaram por mim. Não posso condenar o pouco que meus pais me deram, de modo algum. Eles me deram o que puderam dar no seu contexto sociohistórico, em sua época, em seu tempo. Agora eu, enquanto adulta, sou eu a responsável por qualquer narrativa da minha vida, e ninguém mais. Aparecida Cruz. Eita, danada, é muita filosofia hoje, viu, minha gente, para a gente aqui. Não, Freire é nos só inspira, né, Cida? noite freiriana. Não, é só para lembrar assim, gente, quando Cida falou assim, né, que ele bebia, que ele, né, ele tinha as farras dele, sim. Aí quando ele disse uma coisa que eu nunca esqueço, né, nesse sentido, que ele dizia o quê? Que quando a minha colega tomava todas, ele dizia, não tem nenhum problema, né? Cada pessoa é uma pessoa no mundo, a única coisa que eu oriento você é tomar com responsabilidade. E quando vocês se tornarem professores, né, pessoas grandes, ele dizia, quando vocês se tornarem pessoas grandes, o que era que ele queria dizer com pessoas grandes? Pessoas formadas, na cabeça dele eram pessoas formadas, né? E iríamos ser professoras, né, na maioria, pedagogas.
Aí ele disse que a gente, né, um exemplo, por exemplo, vocês quando forem para uma festa, quando vocês se tornarem grandes, porque vocês estão começando o curso, né, está tudo começando, quando vocês se tornarem grandes, na cabeça dele, grande, ele queria dizer profissionais, né, professores. Professores é você se tornar uma pessoa pública. Aí ele dizia, vocês vão para uma festa, podem brincar à vontade, mas, por exemplo, se você sabia que uma festa ia terminar às 4 da manhã, você teria que sair às 3. Você não tem que ficar no final de festa. Ele dizia muito isso. Aí, e a gente, meu Deus, e aí, hoje eu sei que viagem, né? Aí eu morei 18 anos no interior, e aí eu aprendi que o que é final de festa, minha gente. Eu entendi depois que eu morei no interior. É que você, por exemplo, um grande baile, um exemplo, vamos tirar na realidade, um grande baile. Você vai todo mundo da cidade, e no final, que você já está com as biritinhas, né, na cabeça, ou aí começa quem ficou com quem. Aí na cabeça deles, aí sim, era você ficar falada na cidade, era você sair um pouco da linha, né? Era isso que ele queria, em parte, dizer. E a responsabilidade era tudo isso. Era sair, aproveitar a festa, mas sair antes, não ficar até no final da feira, como a gente diz, né? Que ele dizia, o que é que tem no final da feira? Tá tudo murcho, tá tudo caído, tá tudo... Então, era essas coisas que ele comentava. Então, era isso. Boa noite, gente. Acho que a gente fica por aqui, né? Ai, Cida, muito obrigada, amada. Eu tô com Letícia, viu, gente? Eu também. ia levar um sermão de Paulo Freire, viu? Porque eu fecho a festa, eu vou embora só por segurança. Exatamente, Letícia, isso mesmo. Eu também, quando eu Eu estou em também, festa. Letícia. Esse exemplo dele eu não consegui seguir, não, viu? Olha, então tem coisas aqui que Freire nos dá a chave de virada, né, gente? E precisamos usar essa chave. Pois, gente, então assim, né? Eu agradeço, né, pela presença de vocês, agradeço por nosso encontro maravilhoso. Temos ainda 2 minutinhos aqui no meu relógio, se eu não estiver equivocada. Caso vocês queiram se posicionar, se colocar, fiquem à vontade. Oriento apenas que vocês fiquem atentos e atentas ao nosso grupo do WhatsApp. Amanhã será um prazer inenarrável encontrar vocês, viu? Para a gente se confraternizar, para a gente se encontrar, né? Porque iremos fazer a nossa festinha, viu, Cida Cruz? E vamos só sair Mas no fim. é agora, no dia 13, né? Amada, é. Mas quando eu estiver aí em Recife, vamos fazer uma. Só eu e você. Só... Eu tenho presente, viu, da minha banca para você, tá? Aqui em casa. Eita, amada, a gente precisa se encontrar, com certeza. E iremos nos encontrar, viu? Principalmente, gente, é como eu já falei, né? Voltar a dizer, a gente pode ver um dia aí, o dia 18, para a gente se encontrar com Nita Freire e fazer uma caravana para entregar as cartas, né? Nós que estaremos em Recife, então seria um ato simbólico muito lindo, viu? Vou trabalhar para isso. Iremos estar disponibilizando os endereços, conforme já mencionei, o e-mail também, porque aí, gente, o produto desse momento, o Freire falou muito nas cartas hoje, né, sobre a questão do produto. O produto, nesse momento, será de fazer uma carta para que a gente deixe Nita Freire sabedora da nossa existência, né? Essa presença autêntica que nós estamos tendo aqui, dando continuidade ao legado de Paulo Freire, certo? Então, as meninas que estão na UFRN, como Rita de Cássia, Vívia, Celeste, e as demais que estão aqui, também podem deixar essa carta comigo, viu? Para que a gente faça essa entrega simbólica. Seria muito, muito lindo. E Ricardo e Sara, que estão bem pertinhos, em Alagoas, também poderiam vir para fazer essa entrega pessoalmente. Bom, gente, o convite está lançado. Olha, Cida Cruz, nós não vamos para as festas das farras, das noitadas, mas essas festas pedagógicas, né, esses encontros pedagógicos, a gente faz e acaba se tornando uma festa, né? Então, com essa Verdade.
da festa, do encontro, da alegria, né, do conhecimento, da partilha, né, gente? Então, é muito bom que a gente possa se permitir, né? Se permitir a ser e estar em outros espaços, em outros territórios e fazendo outras ações. Cida Cruz, quer falar, princesa? Não, só agradecer pela noite, pela partilha, por vocês estarem aqui com a gente ter esse papo agradável, né, sobre o nosso lindão ali, que nos deixou com tantas coisas. Ui! Bom, gente, olha, então, boa noite, muito obrigada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Gente, ó, desde de novembro que eu desejo Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o pessoal, viu? Principalmente em Brasília. O pessoal morria de rir. Eu descia dos Uberes e dizia: tchau, seu motorista, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Aí ele: tchau, tchau, igualmente. Bom, gente, então desejo mesmo que vocês possam aproveitar esse momento, descansar, né? Renovar as energias. Em 2025 estaremos aqui, com certeza. Tá bom? Gratidão. E eu estou ainda no trabalho, vou para longe, minha gente. Um abraço. A vida está. Letícia, muito obrigada por ter o espaço com você, professora Letícia. Um abraço. Foi muito obrigada, bom. Eu que agradeço, a senhora é perfeita. Beijo, gente, tchau. Feliz Natal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.